Olá, muito bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Recentemente, um cidadão vendo meus vídeos lá no Facebook me mandou uma mensagem dizendo assim: irmão, você podia gravar um vídeo falando sobre o dízimo. Na hora eu pensei, né? Lá vem o irmão querendo me colocar na fogueira, né? Me chamando para assunto polêmico. Eu não sei muito bem o que eu poderia dizer disso, porque, sinceramente, irmão, eu já passei dessa fase há muito tempo, né? Eu não tenho mais nenhum questionamento com relação a isso, e eu vou dizer o que eu penso, ok? É assim, o dízimo, ele é bíblico, ele é um mandamento que foi dado a Israel, né? Nós sabemos bem a coisa, embora o dízimo também foi mencionado na Bíblia muito antes da lei, quando Abraão voltou da guerra lá com para salvar o sobrinho dele lá de Sodoma, e ele encontrou então Matusalém, meu Deus do céu, ele encontrou então o Melquisedeque, a quem ele entregou os dízimos. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, e de tudo Abraão lhe deu o dízimo, né? Está lá em Gênesis. Não me lembro exatamente o capítulo agora, você tem que procurar se quiser realmente ver isso. Então, assim, é um mandamento para o povo de Israel, ele foi praticado em Israel durante todo o tempo, e alguns líderes evangélicos, eles citam sempre aquele exemplo de Jesus dizendo aos fariseus: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas esquecem os princípios fundamentais da lei, que é a misericórdia, o amor, etc. Devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, muitos líderes evangélicos, para defender a prática do dízimo, dizem que Jesus ratificou o dízimo. Quando ele falou, vocês deviam dar o dízimo realmente, mas sem esquecer as coisas mais importantes. Só que eles esquecem de dizer o seguinte, que Jesus estava falando para os fariseus. Ele não estava falando para os discípulos, ele estava falando para os fariseus. E se você for para o Novo Testamento, você não vê nenhum ensinamento de Jesus Cristo ou dos apóstolos a respeito do dízimo. Não tem, pode procurar no Novo Testamento que não tem nenhum ensinamento a esse respeito. O que a Bíblia fala, porém, eu gostaria de chamar a sua atenção, é que se você vai lá no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus dá uma série de ensinamentos ali que são para a nossa vida inteira, né? E nesses ensinamentos ele faz uma coisa muito importante, que ele fala assim: ouvistes o que foi dito, lei, Monte Sinai. Eu, porém, vos digo, reino, Monte das Oliveiras. Se você tem que fazer muito mais do que a lei. Então ele fala assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você tiver ódio do seu irmão no seu coração, é como se você já tivesse matado ele. Então, ele está mostrando ali que os princípios do reino de Deus, eles são muito superiores aos princípios da lei. Então, eu gosto de pensar o seguinte: o dízimo, se ele ainda é praticado, é óbvio, porque é uma forma muito mais prática, muito mais simples de trazer as pessoas, para que as pessoas contribuam com a obra, com aquilo que tem que ser feito. Porque a maneira como Deus deixou para que a obra dele seja sustentada, os missionários que estão lá pregando, as igrejas que tem que... Não entro no mérito, né? Se é bem aplicado, se é mal aplicado, essa coisa não vem ao caso nesse momento aqui. Estamos falando do que a Bíblia diz a respeito do dízimo. Se você acha que o dízimo é pesado para você, eu digo a você com toda sinceridade, não faça. Não faça. Romanos 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se você faz e não é de fé, então é pecado, né? Se você faz alguma coisa que não é por fé, então essa coisa se torna um pecado, porque tudo que não é de fé é pecado. Então, se você dá o dízimo com um peso no coração, pare com isso. Pare com isso e vá para a palavra. Porque a Bíblia diz assim, como Jesus trouxe de maneira muito aumentada, ele aumentou exponencialmente todos os princípios da lei. Então ele falou assim: se você, a lei diz para não matar, eu falo, se você tiver raiva do seu irmão, já é a mesma coisa que matar. Então, se o dízimo é um princípio da lei, é um princípio legal ou legalista, se você preferir, você deve ir muito além dele. Porque Jesus deixou bem claro uma coisa, irmão, ele falou assim: onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se você está preso, se nós estamos presos a esse princípio do dízimo, essa coisa toda, é porque nós ainda não nos libertamos de coisas muito, muito menores, né? Nós precisamos caminhar, precisamos crescer. Então, o dízimo, ele se torna para mim uma coisa simplesmente irrelevante. Irrelevante. Você tem que ter todas as suas finanças, os seus bens, tudo aquilo que Deus te deu, tem que estar colocado no reino. Então você tem que ter o coração aberto para ir muito além do dízimo. Eu ganho R$ 2.748, então eu tenho que dar 200 e... Não.
Pelo amor de Deus. 274,80 de dízimo. Aí você vai lá e coloca. Não é assim que funciona. Deus não está interessado no seu legalismo. Deus não está interessado no seu cumprimento de lei. Deus está interessado no seu coração. E Jesus deixou bem claro isso, ele falou, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, abra mão disso, seja uma pessoa que realmente olha para o dízimo como algo didático. Eu conheci um pastor que falava, o dízimo é didático, é para você aprender a contribuir, para você aprender a generosidade. Se você consegue abrir mão de 10% de tudo que você ganha, você consegue abrir mão de muito mais. Então esse é o propósito, é que o seu coração esteja na obra. Jesus falou muito sobre dinheiro. Se você quer aprender realmente como lidar com dinheiro, você vai ter nas Escrituras uma infinidade de textos que falam sobre dinheiro. Não deixe de ler a palavra. Procure estudar a palavra. Coloca dízimo, coloca lá. Até no Google mesmo você coloca lá dinheiro na Bíblia. Jesus Cristo falou sobre dinheiro. Você vai encontrar vários textos, várias passagens em que Jesus fala disso. Ele fala, cuidem-se, livrem-se da avareza, não seja avarento, não seja apegado às coisas, né? Ele dá aquele exemplo lá do homem rico que acumulou muita coisa, falou, agora descansa a alma porque tens bens acumulados para muitos anos, e aí ele fala, nessa noite pedirão a tua alma e tudo que você juntou vai ficar para quem? Então assim, é muito importante que a gente tenha um coração generoso, que o dinheiro seja tratado como dinheiro. Eu gosto muito, até citando aqui um poeta não evangélico, né, uma música do Frejá, que ele fala, né, desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem, porque é sério isso, que eu quero que você ganhe dinheiro, tenha muito dinheiro, mas que você seja o dono do dinheiro e não que ele domine você, a ponto de você entrar em crise porque o dízimo é bíblico, não é bíblico, devo dar o dízimo, não devo dar o dízimo. Faça como o seu coração mandar. Faça como o seu coração não, né? Como a palavra manda, porque a palavra diz que você deve fazer de todo o coração. Então abra o coração diante de Deus, converse com Ele e aquilo que Ele colocar no seu coração, faça. Se é para continuar dando dízimo, faça isso por fé, com amor, com desprendimento, sem questionar muitas coisas. Se você entende que não é mais para ser dizimista, não, eu não vou ser dizimista, eu vou dar conforme propus no coração, conforme está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Legal, faça conforme você propôs no seu coração e dê o dízimo e contribua generosamente do jeito que você entende. Não podemos mais viver em crise por causa dessas coisas. Eu espero que a palavra do Senhor possa penetrar o seu coração de modo que nenhuma dúvida fique. E que eu não tenha trazido mais dúvida, porque meu propósito é tentar esclarecer. Mas às vezes, tentando esclarecer, a gente coloca mais dúvida. Que o Senhor te abençoe e que o seu coração esteja em paz em todo o tempo.